Bom, hoje vamos falar desse anime que tá na capa, né? O Armitage. Caraca, eu adoro esse nome. Armitage 13. Agora tem até uma dúvida do porquê esse nome. Não... Enfim. É uma história que eu não esperava absolutamente nada, tá bom? Eu peguei muito por acaso, tava lá folhando umas coisas pra ver e digo... quer saber? Vou puxar isso daí. Eu vi umas imagens dele até no Instagram, foi lá, e eu digo... esse aqui é esse aí daquelas imagens, vou dar uma olhada. E me surpreendeu. Acontece que é um anime que me surpreendeu bastante, tá? Armitage é um anime, um OVA, a primeira versão é 4 OVAs, tá? Depois lançaram um filme que é o compilado dos 4 OVAs, só que editado, reeditado, né? Eu dei uma olhada lá, o final um pouquinho diferente, que eu achei até melhor, inclusive, mas de resto ele corta algumas partes, assim, eu não sei se avaliar ele, mas eu olhei todo o conteúdo, tá? Que é os primeiros 4 OVAs, dá em torno de um filme de umas 2 horas e 10, 2 horas e 15, tá? E é um filme que se baseia no futuro, né, onde os humanos foram para Marte, e aí em Marte eles começaram a construir, a Terra ficou muito superpopulosa, né, e em Marte eles começaram a construir as colônias marcianas, e muito acabou se levando em conta também a robotização de Marte, por conta da baixa, lá a taxa de natalidade é extremamente baixa, então por conta disso eles acabam criando os robôs, né, para ajudarem os humanos ali e tal. Dentre elas a protagonista, a Armitage. Tem meio que um spoilerzinho, mas isso aparece logo no final do primeiro OVA, tá? Que eles são robôs humanoides, a semelhança dos humanos, tá? Só que isso, na história ali, ela começa justamente com grupos terroristas ali, um terrorista assassinando robôs que são figuras importantes ali do novo governo, e você vai vendo que tem um monte de gente que não gosta dos robôs. Eles acham que, pelo que dá a entender que a história explica, mas deixa um pouco, acho que a explicação fica um pouco vaga, tá? São grupos que não toleram a existência de robôs, isso é fato. Agora, por que exatamente? Isso não ficou bem claro, tá? E aí essas pessoas, elas querem destruir os robôs, principalmente os robôs de terceira geração, que são os robôs humanoides, tá? Muito próximos de seres humanos, eles têm vida, parece ali que eles com vidas, com as questões deles. Eles são muito perseguidos e acabam, às vezes, destruídos, né, por conta desses grupos que odeiam robôs. Tem algumas cenas meio fortes, assim, de gente queimando os robôs no meio da rua ali. Se você levar em conta que eles são meio humanos, é brutal a cena, tá? Se você parar pra pensar. E no meio de tudo isso, né, a protagonista ela acaba com uma policial junto com o colega dela, né, e eles os dois ali estão procurando entender por que começou esses casos de assassinato. Já existia essa intolerância, e por que começou esses casos de assassinato? Aí depois tem todo um desenrolar lá do porquê, que foi por questões políticas, assim, sabe, né, meio que o governo da Terra aparentemente não gosta também de robôs, assim, porque eles... Principalmente robôs que tenham extremamente humanizados, que acham que, sei lá, velho, não ficou muito claro, mas acho que iriam poluir, assim, a figura humana, né, a visão distorcida que eles têm. E é uma história que eu achei muito legal, sabe? Primeiro que ela trata de assuntos de uma maneira, assim, mais madura, tá? Eu achei que ela não é tão infantilizada. A protagonista ela é mais saidinha, assim, e tal, mas ela tem um jeito de ser nova. Ela não tem um jeito de ser assim, aquele protagonista adulto, inconsequente e burro. Sabe? Que nem você vê com a Major Kusanagi no primeiro Ghost in the Shell, pelo menos nos primeiros episódios, tá? Eu ainda tenho que ver o restante deles, né? Eu acho que ficou uma pegada boa, assim. Não, é um anime que tem ali uma pegada legal, vai se desenrolando, você vai pegando várias questões ali envolvendo não só a vida naquele lugar, naquela cidade ali de Marte, tá? Como também dos personagens ali, os traumas que tem ali, por exemplo, o protagonista ali, ele tem alguns traumas com robôs, ele também não gosta de robôs, só que ele acaba ficando muito próximo dos robôs, e acaba que fica aquela linha tênue entre o que é humano e o que não é, porque os robôs eles também são as semelhanças de humanos, né? E é claro, tem os caras que usam dos robôs e aparece isso também, né, como uma ferramenta de satisfação, né? Isso aí... Ghost in the Shell já mostrava esse tipo de coisa, né? E várias outras histórias mostram isso, da objetificação. A gente já objetifica ser humanos, o que dirá então de robôs, né? E aparece um cara lá que tem um monte de robôs aí pra servir ele de todas as maneiras, vamos dizer assim, tá? Eu achei interessante justamente esse debate, o que é humano e o que não é, até que ponto a gente pode levar isso em conta, né? E a protagonista... Ela fica nessa dúvida, o começo é meio tenso ali, que ela fica nessa crise existencial. Por que me criaram se foi só pra me odiar?
Depois ela, não quero dar spoilers aqui, mas depois ela descobre ali, na realidade ela carrega esperança dentro dela. Se você parar pra pensar, fazer uma análise, você vê que é isso que ela é importante, porque ela traz a esperança ali, sabe? E eu acho que é uma história que a gente pode refletir não só nessas questões, assim, do digital pro físico, tá? Mas com o que realmente nos torna humanos. Acho que é uma história que leva isso em conta. Porque cada vez o protagonista, mas cada vez mais ele vai se tornando uma máquina, cada vez mais ele fica próximo de ser uma máquina. E até que ponto, qual é a diferença real entre humano e máquina, senão a fisionomia, vamos dizer assim, né? É uma reflexão interessante de se ter. É uma história que ela não é muito pesada, tá? Ela tem algumas cenas mais tensas assim, mas ela é uma história relativamente leve. Tem algumas cenas que eu não gostei, que ficaram muito simplórias, por exemplo, tem todo um dramão lá da protagonista com a crise existencial dela. Aí o protagonista da Armitage, aí o protagonista encontra a Armitage depois disso, depois de todas essas crises que quase acabaram em tragédia. Chega lá, Armitage, é tu? Pô, te encontrei. E aí, cara, vamos lá. Eu tô aqui com o meu contato, vamos falar com ele. Partiu. Tipo, meio que rolou uma puta crise existencial antes e agora tá meio que... Tá bom. E também o final ali, que tem algumas cenas de luta também na história que, mano, ficaram muito ruins, sabe? Tipo, os caras vão lá e peitam um exército inteiro e vence. Mano, é sério. Cara, até bem pouco tempo eles estavam apanhando de um cara só e agora estão... Aí o final também é isso, é tipo, vamos lá, vamos peitar todo mundo e vamos lá e vamos matar todo mundo e vencem, e tipo... Essas foram algumas partes que ficaram muito forçadas, tá? Realmente muito forçadas ali na história, que eu acho que, principalmente como uma no final, né, acaba que deixa aquele gosto mais ou menos, assim, da história. É uma história que eu gostei, eu acho que ela traz algumas reflexões bastante interessantes da gente se ter. Ela não é uma história apelativa, tá? Eu já tava pronto ali pra dizer, a guria já meio saidinha assim, daqui a pouco, aí vai... Já tô esperando a cena do banho lá, que curiosamente vai... Já tava esperando isso, não tem. Tem uma cena muito estranha lá que ela aparece com uma lingerie e é completamente do nada. Tu fica... Mas é só isso, tá? Não é uma cena assim nada a ver. Tem algumas cenas aí de nudez, mas elas são bem censuradas, assim, mal dá pra ver ali, são literalmente artísticas muitas vezes ali. Mas aparece por conta daquela questão de máquina, é uma máquina, então, né, que você não tá olhando pra tecnicamente não estaria olhando pra uma pessoa. Que eu achei uma coisa interessante também, uma pegada meio estilo Ghost in the Shell, o primeiro filme, que é mais ou menos da mesma época, né? E isso é uma coisa que eu gostei, né? Ele não é muito apelativo, ele tem uma história relativamente complexa, que te prende, tem algumas reviravoltas, tem personagens muito bons, eu gostei da Armitage, eu gostei muito do protagonista, tem o vilão também, que o vilão é bem legal, meio louco assim, mas um louco mais sério, que é legal assim também. Eu acho que até um bom desenvolvimento assim de personagens, né? Só que eu acho que ficou um pouco vago nessa questão de motivação ali do porquê essas pessoas odiarem tanto robôs assim, sabe? O protagonista até entende o receio que ele tem, o resto não ficou muito bem claro. Poderia ter mais alguma cena de explicação. As cenas de luta ficaram horríveis, tá? A maioria delas é muito ruim. As primeiras são boas, depois fica muito ruim. Realmente muito ruim. E eu acho que é uma história que... eu gostei por ela ser simples, direta, tem uma trilha sonora boa, tem questões interessantes, não é infantilizada, não é praticamente fetichizada. Então, show, fazer uma história com essa qualidade, sem apelar pra nada extremo, eu achei bastante interessante. Mas se você gosta desse conteúdo, por favor, curta e compartilhe. E até a próxima.